Olá meninas, sou a Vanessa e continuando nossas devocionais para prosseguirmos controladas pelo Espírito. No áudio passado, o áudio 76, falamos 2 pontos de como podemos reverter essa situação de declínio das famílias. E eu tenho certeza que o Senhor ministrou seu coração assim como Ele tem ministrado e ardido no meu coração cada vez mais a vontade e o desejo de propagar e de influenciar quem está ao meu redor. E no áudio de hoje, áudio 77, vamos continuar falando os pontos para solucionar o declínio da família. O 4º ponto, criar uma rede de televisão e comunicações com ideais cristãos. Esse é o sonho da minha vida. Nosso povo está precisando de uma opção contra o liberalismo anticristão das atuais redes que temos de televisão. Com essa frase de que o país é livre, nós podemos usar isso, milhões de crentes, milhões de cristãos. Não poderíamos ficar de fora. Nós podemos influenciar. Nós podemos usar o que temos de influência. Se você que está me ouvindo tem alguma influência em alguma área da comunicação, use isso para influenciar. Ah, Vanessa, mas eu não tenho dom. Abençoe alguém que tenha, então. Use a sua influência. Ou se você tem um chamado, corra atrás. Vai influenciar. É isso que eu tenho orado. Como eu tenho orado para escolas cristãs, eu tenho orado também para investidores cristãos. Investidores, não só cristãos, investidores. Para investir em meios de comunicação para influenciarmos ainda mais. Esse é um dos meus maiores sonhos, amadas. E eu tenho tentado fazer isso com um recurso que eu tenho, que não é nada. Eu tenho usado a minha rede social, eu tenho usado o meu celular, eu tenho usado os meus meios de comunicação acessíveis para propagar. E foi assim que eu me dispus, e foi assim que esses áudios chegaram até você. E eu oro para que isso aconteça. Para que não nos corrompamos. Para que não deixamos que a corrupção em todas as áreas entre na nossa casa através da televisão, através das redes sociais, através da internet, através das rádios. Eu oro. Precisamos de uma estação, de uma televisão objetiva que nos forneça os fatos verdadeiros, o que realmente está se passando em nosso país e no mundo, que não seja algo corrompido pela política. Que possamos realmente desempenhar esse papel como cristão, de realmente influenciar. Não para levar uma placa de igreja, mas para levar Cristo. Para levar Cristo. A igreja de Cristo. É isso que precisamos. De uma igreja única. De uma igreja única. A igreja dele. O outro ponto é orar. Orar. A oração tem realizado muito mais do que o mundo pensa. Precisamos que Deus levante mais cristãos. Que orem a Deus, que peçam perdão de nossos pecados, que suplica e que peça que Deus restaure esses lares. Queridas, nós já vimos na Bíblia tantos relatos de tantas civilizações que estavam à beira do precipício. E quando Deus levantou pessoas para clamarem, Ele reverteu.
Nós podemos fazer isso hoje. Oremos pela América, oremos pela Europa, oremos pela Ásia, pela Oceania, oremos pelos 5 continentes, oremos por esses povos que se encontram numa situação de declínio moral, e não só isso, que se encontram em perigo, famílias sendo mortas pela guerra, pelo ódio. E o que nós temos feito? Nem orar muitas vezes pelos missionários nós oramos. Missionários que estão em todos esses lugares, que atenderam ao chamado do Senhor e largaram muitas vezes tudo, o conforto do seu próprio país, da sua família, e estão em outros países, em outras cidades aqui mesmo do Brasil, mas em países muçulmanos, em países onde a opressão espiritual é imensa, e eles estão lá. E nós temos cobrido eles em oração. Precisamos nos levantar e orar. Muitas vezes não oramos nem pela nossa casa, nem pelo nosso marido. Precisamos orar. Orai sem cessar. Orai, orai. Temos que nos colocar na brecha. Assim como Moisés se colocou na brecha por aquele povo. Senhor, salva. Se for possível, tira a minha salvação, mas salva eles. Moisés abriu mão até da própria salvação. Olha como era um homem maravilhoso. Ele entendeu o que é o Evangelho, assim como Jesus se colocou por nós naquela cruz e morreu. Precisamos de levantar, que sejam levantados mais Moisés, que sejam levantados mais Paulo, que sejam levantados mais tantos outros que vimos na Bíblia, Josué, José, que sejamos pessoas que nos coloquemos nas brechas por outros. Que o Senhor desperte no seu coração a chama dele, a chama do Evangelho, para propagarmos a palavra, para que famílias não sejam mais atingidas pelo diabo. Precisamos propagar a palavra e orar por essas famílias, orar pelo nosso governo, orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos senadores, deputados, ministros, orar pelo nosso país, orar pelos outros países. Europa está passando por uma crise de atentados imensa. E nós, o que temos feito? Orar. Orar pela América, América do Norte, América Central, América do Sul, orar. Orar pela nossa cidade, pelo nosso estado. Precisamos despertar isso no nosso coração. Que o Senhor desperte agora na sua vida, é a minha oração. Que o Senhor desperte. Não só um exército que vai sair, mas um exército que vai ficar em casa de joelho dobrado orando. Porque a oração é a chave. É a chave para nos aproximarmos do Senhor. Só com ela vamos alcançar a vitória. Amém, queridas? Encerramos nossa devocional de hoje. Meu nome é Vanessa Bezerra, faço parte do projeto Mulheres com Propósitos. Se você gostaria de saber mais sobre esse projeto, ou saber mais sobre o livro A Mulher Controlada pelo Espírito, da Editora Betânia, ou conhecer outros livros da Editora Betânia como sugestão de leitura, curta a nossa página no Facebook. Se você perdeu algum áudio e gostaria de acompanhar, também acompanhar novos conteúdos nossos, como os estudos dirigidos que estamos postando, dos vídeos de estudo e também outros materiais que vamos começar a desenvolver agora. Se inscreva no nosso canal no YouTube, os links vão sempre abaixo em cada mensagem que eu envio, tá? Os links do YouTube e do Facebook.
Se você perdeu algum áudio e gostaria de recuperar, mande mensagem no WhatsApp 41 99662 8048, fale com Vanessa, ou no DDD 44 99710 5190, fale com Sara. Um grande beijo e até o próximo áudio.